Oi, gente, Kino. Eu estou gravando esse vídeo. É uma tentativa de transferir informação de uma geração para outra. Da minha geração, eu nasci na geração Y, geração milênio. Estou tentando passar a informação para a próxima geração, seria a geração Z. Então, se você tem 25 anos de idade ou mais, esse vídeo, o público-alvo não são vocês, é para pessoas mais jovens. Porém, sejam bem-vindos, bem-vindas. Se você achar interessante, quer passar para parentes seu, pessoas jovens que você conhece, fique à vontade. E não é para ofender ninguém, mas eu não vou me censurar para mostrar os erros da minha geração, que o objetivo aqui é uma crítica construtiva para as pessoas da nova geração não repetirem os nossos erros. E esse vídeo aqui nesse tema aqui, pílulas, é até mesmo para quem quiser entender a realidade que está acontecendo. Existe uma cultura na internet da Red Pill, pílula vermelha, no que diz respeito a relacionamento homem e mulher, tá? A casamento. É Red Pill nesse sentido, tá? Vai estar muito associado com uma outra sigla, um outro rótulo que chama MGTOW. Eu vou explicar tudo aqui desde o começo. Tem um monte de vídeo falando sobre isso, esse é apenas mais um, tá? Mas vamos lá, eu vou tentar pôr o que eu acho que é o principal da coisa. Não é exaustivo, mas eu acho que eu peguei os pontos principais da situação. O que você tem que entender? Tudo começa com um movimento feminista. O movimento feminista, eu não vou dar detalhes aqui, mas uma informação super importante. Começou lá para a década de 60, enfim. Mas a informação importante é que eu marquei 5 ondas. Eu não verifiquei exatamente se são 5, são 4, mas aí vocês olham na internet. A questão é você entender que o movimento feminista começa com uma prerrogativa, com uma pauta, e depois com um comportamento feminino. As feministas do começo eram outras mulheres, eram outras pessoas, outra mentalidade, outra pauta. Vai tendo ondas, segunda, terceira, quarta, acho que está na quinta hoje em dia, não sei, não verifiquem aí na internet. Mas o que eu sei e estou passando para vocês é que de onda em onda muda-se o perfil das mulheres, muda-se a mentalidade das mulheres, muda-se o comportamento das mulheres e a pauta, as reivindicações estão sempre mudando. Então, muito cuidado com essa questão do feminismo, que as pessoas pensam assim, feminismo é a mulher poder trabalhar, ter o mesmo direito ao mercado de trabalho que o homem. Isso aí era o feminismo há muito tempo atrás. Hoje elas já têm o acesso ao mercado de trabalho igual ao homem. E o que acontece é o que foi vindo, o que foi virando esse movimento. Como que foi a mudança aí das pautas, né? Que eu vou falar aqui nesse vídeo. Mas para entender o que está acontecendo, primeiro você entenda que começou com o movimento feminista. Aí, aqui eu marquei aqui no meio, aqui, ó, você vai ver isso aqui, eu não sei se eu coloquei a sigla certa, mas não importa. Aconteceu nos Estados Unidos, lá na América do Norte, um movimento pelos direitos dos homens. Está até marcado ali minha letra horrível, direitos dos homens. O que aconteceu com esse movimento? Esses homens reivindicavam diversas coisas. Uma delas, por exemplo, que a justiça, a vara de família, ficou unilateral, ficou privilegiando só as mulheres. O divórcio passou a ser um direito da mulher, um privilégio, né? Porque as mulheres simplesmente casavam com o homem, tinham filhos com o homem, quando elas não tinham mais interesse, depois de ter que estar com os filhos nascidos, criados, né? Criados não, crianças, já prontos, filhos prontos, já depois de ter tido os filhos com o marido, simplesmente ela descartava o homem, usando o Estado, usando o divórcio. E ainda, de quebra, levava a guarda dos filhos, ou seja, o homem perdia o direito à paternidade. E toda a dor de cabeça, o custo disso para os homens, o desgaste emocional e financeiro, e perder o direito à paternidade, se ver distanciado dos filhos, esse era um dos problemas. Para saber sobre esse documentário, para saber sobre o movimento do direito dos homens, nada melhor do que assistir esse documentário que está aí, ó, documentário Red Pill Cassie Jaye. Está amplamente disponível na internet, é meio que obrigatório para você entender. O movimento feminista, eu acho que tem muito conteúdo na internet, que todo mundo já sabe do que se trata. Dá uma olhada nas ondas, nas diferenças, tá. Depois assista o documentário Red Pill da Cassie Jaye sobre o movimento dos direitos dos homens, que você vai entender do que se trata. Eu já vou estragar a sua experiência do documentário, eu vou te adiantar o seguinte, que o fim da história do movimento do direito dos homens é que vira uma grande piada, é um grande fracasso. As feministas não respeitaram esse movimento,
atropelaram, assim, desprezaram totalmente, foram agressivas e simplesmente se rebelaram contra esse movimento, esmagaram. Foi como um trator de esteira, assim, passando por cima, assim. Arrasaram com o movimento. Teve homens e LGBTs que também se uniram, as feministas, contra o movimento pelo direito dos homens. Aquela história do esquerdismo que abraçou vários grupos, né, de ideologias. Acho que todo mundo sabe. Estou gravando esse vídeo em 2021. Acho que hoje em dia todo mundo sabe que o movimento de esquerda ele pegou para si, né, ele apadrinhou tanto a ideologia feminista quanto a ideologia LGBT. E é óbvio, isso é tão escancarado que tem inclusive pessoas LGBTs que não se alinham com a ideologia, não vão por esse viés político, porque perceberam isso, que foi apadrinhado por um movimento político de esquerda, enfim. Mas aí e mais o fato seguinte, então tá, feministas, mais alguns LGBTs contra os homens. E o que aconteceu? Conservadores isentos, lá na sua bolinha, no seu conforto, quietinho, caladinho. A nossa geração aí ruindo. Aliás, isso começou na geração X, né? Não foi nem na minha, foi na geração dos meus pais, no anterior à minha. Mas essa geração X, depois veio a Y, o conservador sempre isento, não participando de nada, olhando tudo acontecer ao redor, sem garantindo o seu, né? Tendo o seu conforto, a sua segurança ali, discretinho no seu cantinho, deixa a sociedade que desmorone, né? Ou seja, era feminista, mas alguns LGBTs contra homens e os conservadores, homens e mulheres conservadores, nada fizeram. Acabou, massacraram, foi uma piada o movimento pelo direito dos homens. Esse documentário deixa isso muito claro. O que aconteceu então? Agora chegamos no MGTOW, que está aqui. A ideologia MGTOW. MGTOW, Men Going Their Own Way. Homens indo pelo seu próprio caminho. Já vou deixar uma nota aqui, eu não sou MGTOW, eu não sou anti-MGTOW, mas eu não sou MGTOW de forma alguma, nunca fui e não pretendo ser. Eu vou chegar lá no que eu sou nessa história aí. E no meu canal aqui, o que eu passo conhecimento para as pessoas, cada um vai fazer o que quiser, mas o meu convite é para você é um homem jovem, não ser MGTOW, tem o MGTIM também, não se alinhar com isso. Óbvio que também você, mulher, não se alinhe com o feminismo. Eu já vou chegar lá onde que eu pretendo chegar com isso no canal. Aliás, é formar casais. É isso que eu pretendo. Já falei em outros vídeos, vou falar em vários. É homem e mulher na sociedade. Casal, família. Um homem e mulher com seus filhos, família. É isso que eu defendo, tá? Então é óbvio que eu não sou MGTOW. E o que é esse homens indo pelo seu próprio caminho? Como eu falei, falhou, veio o feminismo. Veio o movimento pelo direito dos homens. Veio o feminismo, veio o movimento pelo direito dos homens. Falhou. Surge a ideologia MGTOW como uma ideologia reacionária ao movimento feminista. Ou, se você quiser entender isso também de outra forma, é uma ideologia reacionária ao fracasso do movimento do direito dos homens. Que, por sua vez, foi um movimento reacionário ao movimento feminista. Enfim. Falando em português, claro, a ideologia MGTOW é uma resposta ao feminismo. E o que consiste? De novo, eu não estou pregando isso, eu não estou convidando ninguém para ser. Isso existe, gente. Está muito forte no Ocidente todo, diversos países. E está na internet, está em peso, está proliferando. Tem homens que nem conhecem esse conhecimento que eu estou passando, mas já adotaram esse comportamento tipo meio que semi-consciente. Aí, então tá, não estou divulgando, só estou falando que já existe e aí estou passando conhecimento. O que é MGTOW? A definição, a ideologia consiste simplesmente em, para o homem, isso é exclusivo para o público masculino, é masculinista, é óbvio. É para o homem não casar, não ter filhos e não coabitar. Ou seja, para os homens desistirem do casamento, eles desconsideram completamente a possibilidade de casar, não pretendem ter filhos e não pretendem coabitar com mulher nenhuma. Aí a pergunta que vem, nossa, mas por que alguns homens iriam querer não casar, não ter filhos? É tão natural para o homem querer uma esposa, companhia feminina, querer ter filhos, querer ter uma família. Aí que vem a história das pílulas. Começando aqui rapidinho com a pílula azul. Isso é uma pílula, tá? Use a imaginação. Isso também é uma pílula vermelha e essa pílula roxa. Vamos começar com a pílula azul, Blue Pill. Aqui eu coloquei uma lista de itens, eu vou ler aqui para você.
Como que é a mentalidade de um homem blue pill? Como é a mesma forma que era em 1920. O homem preza pela companhia feminina, o homem ele pretende casar, ter uma esposa, o homem tem o desejo de ter com a esposa filhos com ela, formar uma família. O benefício do casamento, por exemplo, sexo dentro do casamento, nem vou entrar em detalhes, mas é meio que evidente que você evita doença, evita uma série de problemas. E também o homem blue pill, a mentalidade é blue pill, o homem ele costuma ver assim, meu pai foi casado, teve uma família. Casou com minha mãe, teve filhos, fez uma família. Meu avô casou com a minha avó, teve uma família. Meu bisavô casou com a bisavó, fez uma família, fez filhos e tal. A mentalidade do homem blue pill então eu sou homem, eu vou buscar a companhia feminina, vou ter um casamento, vou ter filhos e boa. Só que aí que tá onde que entra a Red Pill. Nós não estamos em 1920, é 2021, né? Que eu tô gravando esse vídeo. O que aconteceu agora, na nossa época? 100 anos depois, um século depois, de 1920. Na nossa época, agora entra o conhecimento Red Pill. É um conhecimento... Por que é Red Pill? É uma referência ao filme Matrix, que quando o cara toma Red Pill, ele conhece a verdade. Mas é uma verdade que dói, é uma verdade amarga, uma verdade dura. É um tanto quanto cruel e difícil, uma verdade difícil de lidar. Blue Pill é ilusão, é confortável, mas é ilusório. A Red Pill é real, mas é desconfortável. Conhecimento Red Pill. O que é tomar Red Pill, ser Red Pillado, conhecer Red Pill? É você ter acesso a esse conhecimento e admitir que ele é real, que ele está presente na realidade, que é a verdade. Que é isso aqui, eu coloquei a lista aí, ó. Os principais pontos. Que o divórcio é pedido por mulheres, na sua esmagadora maioria das vezes. Eu não verifiquei essa informação, mas todos os canais aí, MIG e tal, tanto na América do Norte quanto no Brasil, estão falando isso. Falta aí a informação, eu não sei que órgão aí do governo poderia passar pra gente essa informação aí, o número exato, quantos divórcios existem por ano, por década, por geração, e quem que pediu, foi homem ou foi mulher e tal, e ver aí. Mas essa informação que é passada, que o casamento acaba como? Com a mulher pedindo divórcio. Até quando eu anotei aqui, que daí você também tem todo o conteúdo Red Pill dos canais que falam sobre isso, eles apontam que o problema que é a imaturidade feminina, a irresponsabilidade e a insensibilidade, inclusive, da mulher. Por quê? A imaturidade, o casamento é uma coisa para adulto. Você simplesmente um dia chega e não quer mais, isso denota que você não tem uma mente de adulto. Você pensa como uma adolescente. Você achou que o casamento era uma brincadeira. Na hora que enjoou, desfaz. Mas o casamento é sério. A instituição, o casamento continua sendo sério. O problema está na mentalidade das pessoas que estão entrando nisso. Queimando, inclusive, a imagem do casamento. Só que é aquilo que eu falo. Um casal que se ajunta, 2 anos, tem um filho lá, depois a mulher pede o divórcio sem motivação nenhuma, não aconteceu violência doméstica, não aconteceu adultério, ela só pediu, mudou sentimento, motivos superficiais, motivos fúteis. Ela só pede o divórcio e vai embora. Isso pra mim nunca foi um casamento. Foi só umas pessoas imaturas, pessoas adolescentes brincando com uma coisa séria. Por isso que eu apontei aí, imaturidade. Isso aí tá divulgado em toda a internet. Vocês podem ver vários canais falando sobre isso, vários exemplos. De novo, olha pra realidade e vê se bate. Tô falando da minha geração aí millennial, né? E daí, aprendam com os erros, vão vendo como não fazer. A irresponsabilidade, de novo, o casamento é coisa para adulto, é uma coisa séria, precisa ser responsável. É muita irresponsabilidade, de repente, sem um motivo grave, sem adultério, a mulher vai lá e pede o divórcio. Irresponsabilidade. E a insensibilidade é no tocante a quando elas pedem a guarda do filho, tiram o direito à paternidade do homem, são totalmente insensíveis a isso. Você vê casos e casos notáveis, assim. Eu não estou falando da exceção, tá, gente? Eu estou generalizando, por quê? O que é generalizar? A maioria. Na maioria dos casos, a gente tem muitos casos disso, como uma mulher insensível ao sentimento do homem, ao direito do homem de ser pai. Tá. Daí, conhecimento Red Pill ainda, próximo tema, a perda dos filhos, já falei, porque a mulher ela fica com a guarda, porque as leis favorecem único e exclusivamente a mulher. Depois, outro conhecimento Red Pill, promiscuidade feminina. Como que um homem vai casar com uma mulher, entrar num casamento, que é uma coisa pra gente madura, pra gente responsável, se a mulher tem todo um histórico de adolescente, ela tem corpo de mulher, rosto de mulher, idade de mulher, mas o comportamento, a mentalidade é de adolescente, ela foi promíscua por muito, muito tempo, aquela história que eu falei já em outro vídeo, dos 15 aos 30,
promiscuidade. Isso torna a mulher inelegível para o casamento. Mas, de novo, por que é Red Pill? Aí que está a questão. Alguns vão falar, não, isso não existe. Tá, toma tua Blue Pill, casa aí, boa sorte. Costumam ser os homens que depois vão cair lá no item 1. A mulher pede o divórcio, leva o filho. Tá, o que é o homem red pillado? Se a mulher é promíscua, se ele conhece o histórico da mulher, que ela já teve muitas experiências amorosas, muitos casos aí de amorosos, muitos relacionamentos, o homem desconsidera ela para casamento e nem se arrisca. Porque a lei vai estar contra ele, perder os filhos vai estar contra ele, entendeu? Torna a mulher desinteressante. Existem vários homens que já seguem essa ideologia, tá? Não fui eu que inventei, tá na internet. Outro motivo que os homens apontam direto, que é denunciado no meio masculinista, conteúdo Red Pill, conteúdo MGTOW, é a questão do interesse financeiro e patrimonial, as mulheres interesseiras. Lá na minha época, lá nos 80, quando eu nasci, chamava golpe do baú. Em inglês eles chamam de gold digger, seria a escavadora de ouro, a mulher que só busca bens e ganhos materiais. Por quê? Se uma mulher quer fazer isso, conseguiu enganar o cara, iludir o cara põe ela no altar, assina o contrato lá com o governo, os documentos, papéis oficiais. Passa 1 ano, passa 2, ela pede o divórcio, ela recebe o divórcio e recebe pensão. Simples assim. De novo, as leis são ginocêntricas, as leis favorecem apenas a mulher. Aí nisso é mais um motivo para os homens ficarem, como eu disse lá, serem MGTOW. Alguns são, né? Muitos são. Eles dizem que não vai casar por causa disso, não vai coabitar com uma mulher por causa disso. Vai que ela vai lá na justiça e pede direito à pensão, pede metade dos bens, enfim, por aí vai. E um outro motivo também bem tocado, que é um assunto que é muito tocado nesses vídeos da machosfera, é a questão do empoderamento feminino. Empoderamento feminino, a feminista chama de empoderamento. Qualquer pessoa racional, inteligente sabe que empoderamento nada mais é do que ego inflamado. As mulheres estão inflamadas. É simplesmente um comportamento tóxico. Um homem não se sente atraído por esse tipo de pessoa. Eu mesmo, eu divido, existe mulher e feminista. Tem até a feminista feminina, que ela não tem empoderamento, mas ela tem todos os outros itens da lista aí que eu já falei. Mas a tal da mulher empoderada, a feminista, é tóxica. Tem quem goste? Esses caras que gostam, os bupios, os caras meio sons, assim, bom, que eu te falo, né? Pra mim, eu chamo de homem quem não sente atração por isso. O homem sente atração por feminilidade, respeito, postura. Uma mulher que sabe medir o tom de voz, sabe olhar como que ela fala com as pessoas, não só com os homens, mas com as outras mulheres, enfim. Empoderamento, esse ego inflado, é tóxico. E outra coisa que eles falam em inglês é uma bandeira vermelha, ou seja, atenção, uma mulher assim, com esse comportamento, o que você acha que ela vai fazer com você num casamento? Te fazer feliz? Ser seu companheiro? É óbvio que isso vai dar errado. Qualquer um indivíduo com 2 neurônios já faz essa conta, já prevê, já que é uma coisa muito arriscada e provavelmente vai dar errado. Então, a partir desse conhecimento Red Pill, alguns homens tomam a Red Pill e escolhem ser MGTOW. Ou seja, ele conheceu a Red Pill, tomou a Red Pill. O que ele vai fazer agora que ele tem esse conhecimento? Adota a ideologia MGTOW. Porém, é o que e agora eu cheguei onde eu queria chegar, tudo isso para introduzir a Purple Pill. O que é a Purple Pill? Bom, roxo, o vermelho mais azul dá roxo. Seria o Purple Pill é o seguinte, tá até aqui, ó. Ele conhece a realidade, porém escolhe casar. Tá aqui, ó. A realidade da Red Pill, porém ele tem essa disponibilidade de casar, ele ainda encara um casamento. E eu me enquadro nessa questão aqui, e é isso que eu ensino aqui nesse canal. Por quê? O que é Purple Pill? De novo, o Purple Pill é bem diferente do Blue Pill. O Blue Pill, ele nega isso aqui é mentira. A Red Pill é loucura, é viagem, estão viajando na maionese, não existe. Tá, vai lá, segue aqui 1920, vai achando que a mulher sorriu pra você, ela é bonitinha, é só casar, vai dar certo. Isso, vai assim, confere o número de divórcio, de ver quem que tá pedindo, que era pra você suspeitar que isso aqui é arriscado. O que é o Purple Pill? Totalmente diferente. O Purple Pill tem a disponibilidade de casar, tem esse desejo, ele não é MGTOW de forma alguma, é diferente de MGTOW, totalmente diferente. Quem é MGTOW não pode ser Purple Pill. Quem é Purple Pill não pode ser MGTOW.
Espero que tenha dado para entender. Raciocínio lógico aí. O Purple Pill, ele conhece, ele tomou a Red Pill, por isso mesmo que ele é Purple. Ele conhece a Red Pill, ele não nega que isso aqui é a realidade. Porém, diante dessa realidade adversa, ele ainda vai tentar casar. E por isso que eu falo para as novas gerações, o que acontece? Eu convido os rapazes a ser Purple Pill, até mesmo a mulher, porque na minha geração você vai ver só esse péssimo exemplo: divórcio, briga por filho, promiscuidade, traição, adultério. A mulher promíscua, muitos casos, depois de casar, ela adultera, uma série de problemas. Então, tanto você, homem, quanto mulher jovem, que eu faço esse canal para pessoas da nova geração, vocês estão com esse exemplo esfregado aí na cara de vocês. Tá na vida, tá na rua, tá no bairro que você mora, na cidade, na família, onde você for trabalhar, estudar, você vai ver tudo isso aqui acontecendo. É a Red Pill, é a realidade, mas a minha proposta aqui: não seja feminista, não seja tóxica, seja feminina, não seja interesseira, é óbvio, não seja promíscua, e pro homem, seja Purple Pill. Você encontrando uma mulher que dá para arriscar, você percebe que a mulher conhece isso aqui, mas ela não aderiu ao movimento feminista, ela é mulher, ela não é feminista. A minha proposta é assim: arrisca o casamento. Eu não prometo felicidade para ninguém. Alguém promete? O feminismo entrega felicidade para alguém? O MGTOW entrega felicidade para alguém? O direito dos homens entregou felicidade para alguém? O Blue Pill entrega felicidade para alguém? Red Pill é triste, cara. É uma coisa trágica. Não pode, se você consome muito, isso aqui dá overdose. Tem cara que fica revoltado, bravo, rancoroso. Tem cara que fica com raiva. Tem cara que entra em depressão. Isso aqui dá overdose, essa Red Pill. Ficar tomando muito. É bom tomar para conhecer, mas não tomar várias para não ter overdose. E então a Purple Pill, eu tô apresentando para as pessoas: toma quem quer, que é: conhece a realidade, filtra a parceira, o parceiro, filtra a mulher que você vai casar, filtra o homem que você vai casar, e sim, arrisca um casamento com a pessoa certa, a mais certa possível que você encontrar. Estou prometendo felicidade? Claro que não. Pode dar certo. Se você escolher bem, aumenta, maximiza a possibilidade de dar certo. É isso que eu acredito. Mas para a nova geração, se muitas pessoas aderirem a isso aqui, a mulher deixar de ser feminista, o homem descartar essa possibilidade MGTOW e ficar atento aqui na Purple Pill, ó, vai que encontra uma garota séria, certa, de família, que queira ser mãe, que queira ter filhos, queira ser sua esposa. Casamento sempre foi séria, pra gente adulta, gente madura, gente responsável, não é pra interesseira, não é pra empoderada, não é pra feminista e não é pra promíscua, né? E então é isso, gente. Isso aqui pra explicar tudo, isso pra explicar. Acho que eu expliquei o que é a Blue, o que é a vermelha, o que é a roxa, Purple Pill. Falou, gente. Tchau, abraço.